Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Aqui no Café com Política, nosso convidado de hoje é o deputado estadual Arlen Santiago, do PTB. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Um abraço para toda a audiência dessa grande rádio. Bom dia. Bom, deputado, a gente tem recebido aqui sempre pessoas do nosso cenário político. A gente está repercutindo aqui a reforma política que está em tramitação na Câmara dos Deputados lá em Brasília. A gente sempre bate nesses pontos porque isso diz respeito diretamente àquilo que o cidadão pode enfrentar nas eleições já do ano que vem. Então, é aquela proposta de financiamento público de campanha de 3 bilhões e 600 milhões de reais, o voto do chamado distritão em 2018 e em 2020 e o distrital misto a partir de 2022. Embora não haja consenso, mas originalmente é essa a proposta que estava tramitando lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu queria saber o posicionamento do senhor. O senhor é a favor desse sistema de votação do distritão, distrital misto e desse fundo de financiamento público de campanha bilionário? Rodrigo, o que acontece é que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então, as pessoas que têm menos voto não querem o distritão. As que têm mais voto querem o distritão. Então, nós temos aí posições que realmente não vão... Parece que não vai dar consenso, né? Eu sou favorável nesse momento à questão do distritão. Quem tiver voto, se estabeleça. Quem não tiver, não se estabeleça. É muita conta, é muita situação que a população às vezes vota num e elege um outro. Um tiririca tem 1 milhão de votos e leva mais 3 que ninguém nunca ouviu falar. Então, nesse momento seria isso. Até que se pensasse, fora de uma época tão conturbada como essa, uma reforma política adequada que possa atender a população brasileira. E uma coisa eu falo sempre, não tem ninguém na presidência da República, não tem ninguém no Senado, não tem ninguém na Câmara Federal que não foi a população brasileira que colocou lá. O senhor acredita que nas próximas eleições essa reforma já vai causar um impacto muito grande nos quadros das assembleias legislativas ou do próprio Congresso Nacional? Eu acredito que não, porque eu não estou acreditando que vai ter reforma, certo? Então, mas se por acaso tivesse uma reforma do distritão, alteraria, porque nós temos, por exemplo, na Assembleia Legislativa, deputados com 25 mil votos, deputados com 30 mil votos e temos deputados com 57 mil votos fora. Quer dizer, a população que botou 57 mil votos para um, deixou ele de fora, e quem botou 25 mil só não deixou ele dentro. Quem está dentro tem mais estrutura para fazer campanha? Tem. Todos têm, em qualquer lugar do mundo tem. Agora, com a questão do fundo, esse fundo, eu acho isso realmente uma imoralidade. É muito difícil, como a classe política está sendo avaliada hoje. Eu vi ontem no Antagonista que 16,8% preferem que Temer fique. E apenas 19,6% querem a volta do PT. Quer dizer que praticamente se fala muito, mas a avaliação é mais ou menos igual. Quem quer Temer continuar? 17%. Quem quer que o PT volte? 19%, mais ou menos a mesma coisa. Então, é muito complicado você chegar num lugar, desce lá e a população não tem médico, não tem remédio, porque o governo de Minas praticamente extinguiu a farmácia de Minas, e aí você acaba vendo ali alguém fazendo santinho com o dinheiro que é da população e que não está indo para a saúde e para a educação. Né? O Luiz Fux falou da possibilidade da volta do financiamento de empresas com regras, né? Um teto máximo, e aí você vai bater na porta, passar o chapéu para poder pegar ou de pessoas físicas ou de empresas, mas uma quantidade pequena. Essa seria uma saída, na opinião do senhor, financiamento de empresas, mas com regras mais rígidas, não aquela farra do boi que existiu nas últimas eleições? Não, aquele absurdo, né? Mas realmente a gente vê o seguinte, os bancos hoje emprestam para os hospitais a juros de 20% ao ano. E tem uma dívida dos hospitais filantrópicos que tem aí praticamente 16 anos sem aumento da tabela e com isso coisas absurdas realmente, Rodrigo, e você empresta para o Joesley e para o Friboi a 2%, 4%. Quer dizer, que país é esse? Pois é, deputado, o senhor está falando aí de questões da política nacional e todos os partidos já estão vivendo aí um momento em que estão buscando definição de que lado vão ficar no ano que vem na eleição, embora o cenário ainda seja de fato nebuloso. Na opinião do senhor, o que o PTB, que é o seu partido, tem que fazer?
Porque nas últimas eleições o partido de alguma forma ficou dividido. Em nível nacional ele chegou a caminhar com os governos do PT, em nível estadual sempre foi próximo do PSDB e do senador Aécio Neves. Como é que fica essa correlação de forças para 2018? O PTB tolerou o governo do PT um pouco, porque realmente é muito fácil o governo cooptar os deputados. Basta você ver que dos 77 aqui da Assembleia, 60 estão cooptados por um governo que não paga salário, que deve quase 6 bilhões de resta a pagar na questão da saúde e tantas outras mazelas. Tanto que eu, que sou lá do norte de Minas, eu não consegui enxergar nenhuma estrada sendo asfaltada nesse atual governo. Então, acabou tendo aquela cooptação que, inclusive, o Roberto Jefferson, em um determinado momento, não aguentou, né, e denunciou que estava havendo a compra, um mensalão para as votações serem feitas. E aí o PTB se afastou realmente do PT. E aqui em Minas, o PTB sempre foi ligado ao governador Aécio Neves, que fez realmente uma administração brilhante, salários em dia. E antes dele, o que era? Já tinha atraso de salário, 13º parcelado, não tínhamos obras, não tínhamos aplicação realmente do mínimo na saúde. E nós, então, acompanhamos realmente, o nosso líder é o senador Aécio Neves. O senhor falou da relação na Assembleia Legislativa. Diante dessa cooptação que o senhor citou aí, o senhor se sente de mãos atadas, de certa forma, para tentar fazer algo diferente dentro da Assembleia hoje, contra o governo? Olha, nós não queremos ser contra o governo. Eu acredito que eu sou uma das pessoas até que mais ajuda o governo, porque eu coloco os pontos onde o governo acaba não atendendo adequadamente. Nós temos um sindicato muito pujante aqui, que é o Sindicato dos Funcionários da FEMIG, a ASTENG, presidida pelo Carlinho, com a Mônica, cuida dos hospitais públicos e cuida também das colônias de hanseníase, que eu fui visitar quase todas e fiquei impressionado com uma solução difícil que é aquilo. E aí nós vimos, por exemplo, que o ex-diretor, ele acabou o contrato do lixo. O que ele fazia? Não, vamos botar no contrato do lixo hospitalar, que era 10 vezes mais, quer dizer, sem compromisso nenhum com o resultado. Se vocês olharem no portal da transparência da Codemig, e eu acabei não trazendo aqui para vocês, e parece que eles mudaram, tiraram os nomes, eu acredito que os 50 funcionários que ganham mais lá, ganham a folha de pagamento deles é muito maior que todos os deputados da Assembleia. Tem gente lá ganhando 79 mil de salário básico hoje num estado que não está conseguindo pagar a sua folha de pagamento em dia. Os nossos policiais militares, que arriscam a vida por nós, eles estão aí numa situação difícil, professores também. E nós vemos agora que o sindicato, hoje no jornal O Tempo, que o sindicato está vendo que o governo não está cumprindo o famoso acordo histórico que fez com eles, e o sindicato, que antes era um leão que rugia muito alto, hoje é um gatinho que mia muito educadamente. Deputado, onde o governo erra, na sua opinião, para conseguir sair dessa crise? Olha, o governo ele não tem coragem de enfrentar os problemas adequadamente. Você vê, por exemplo, que o governo está numa situação difícil dessa, né, não conseguindo pagar nem salário, acabando com a farmácia básica, 6 bilhões de resta a pagar na saúde. Eu mesmo sou votado num município chamado São João das Missões, que é um município que tem aí 12 mil indígenas mesmo. E no governo do Aécio, nós conseguimos construir 34 escolas, foram 19 carretas de material para educação, perfuração de 19 poços artesianos nessa escola, quer dizer, situações que tentaram melhorar a vida deles. Estive visitando há poucos dias, estive na aldeia mesmo de Itapicuru, onde o vereador Dão me mostrou como é que está sendo a escola. Tem mais meninos e a escola está sendo a céu aberto. E nós temos aí uma secretária de educação que sempre falou, né, na UFMG, que dedicou a vida aos indígenas e não tem dinheiro para poder fazer uma sala de aula para botar as crianças indígenas numa condição um pouco melhor. Nós estamos vendo aí que a educação integral, ela praticamente foi dizimada em Minas Gerais, projetos de intervenção pedagógica que melhoravam a qualidade dos alunos e até a merenda escolar para a questão da atenção integral, ela não está chegando nos lugares lá. Então é uma situação realmente muito difícil e a gente não se considera atado, porque, por exemplo, eu sempre coloquei, governador, tire esse seu amigo que está aí na presidência da FEMIG, porque ele está enterrando cada vez mais.
carnaval, nós temos 2 tomógrafos no João 23, que é considerado o melhor pronto-socorro do Brasil, o mais resolutivo. Um tomógrafo está quebrado há meses e meses. E no carnaval quebrou outro, não tinha como resolver. Ficou o maior pronto-socorro do Brasil sem tomógrafo lá. Então, Rodrigo, se a gente tem um acidente e tem que ir para lá, porque o SUS é um programa, a ideia é maravilhosa, infelizmente não querem colocar o financiamento adequado e a gestão necessária, e aí nós estávamos aí de pés e mãos atadas. Para poder fazer o tomógrafo do Júlio Kubitschek funcionar, Delma, eu tive que ir lá várias vezes, nós tivemos que brigar, inúmeras audiências públicas. Eu tentava, por exemplo, no Hospital Alberto Cavalcante, que é um hospital público, né, o sol batia numa janela e queimava os doentes que estavam no CTI. Eu não conseguia que botassem uma cortina, pintasse o vidro, né? Aí, felizmente, agora o Sávio Souza Cruz fez uma mudança que eu acho que vai melhorar um pouco. Então, eu acho que eu ajudo muito colocando situações que podem ser resolvidas, que não dependem tanto de dinheiro, que dependem realmente de vontade política. O Alberto Cavalcante mesmo, ele tem uma área de oncologia muito competente, cirurgias ótimas. O doutor Alberto Weister mesmo é um cirurgião, PhD lá. Nós temos lá um aparelho de radioterapia que está completamente dizimado, não serve mais para consertar, e o Estado não procurou ganhar um do governo federal. Agora tivemos com o Tarcísio, já está junto com o Sávio, tentando ganhar um para dar condição melhor lá. Deputado, o senhor é médico por formação, foi presidente por 2 anos da Comissão de Saúde da Assembleia, que é uma das comissões mais movimentadas que existem na casa. E esses problemas que o senhor relata na saúde, eles são problemas que têm sido sentidos na pele pela população, mas não é de hoje. Isso vem de governos passados, enfim, de muitos anos, porque o SUS mas nunca teve tão ruim. Piorou agora, na opinião do senhor. O que a gente pode pensar para apontar uma solução para essa questão da saúde? Porque a gente fala em problema, de fato tem que levantar os problemas, mas é preciso também pensar numa solução. Considerando que a gente vive um momento de crise, um momento de pouco dinheiro nas contas dos governos, o que fazer, talvez com uma solução criativa, enfim, para minimizar o sofrimento de quem está na ponta, de quem mais precisa? Soluções simples e que às vezes não custam tanto recurso. Você vê, por exemplo, o governo de Minas, e aqui eu quero até deixar com vocês, o que em março o governo de Minas devia de programas que ele tem que ser parceiro dos municípios e devendo quase 2 bilhões de reais para os municípios de Minas Gerais. Quer dizer, é sofrimento do pessoal, é cumprir o mínimo constitucional. Está na Constituição, tem que cumprir. Nós também vemos o seguinte, nós temos aqui alguns documentos do Conselho Federal de Medicina que nos últimos 13 anos nós tivemos do orçamento federal 140 bilhões de reais que não foram aplicados. Quer dizer, isso é um crime. Agora, nós, o povo, nós estamos aceitando essa situação. Por quê? Se você pegar a passagem de ônibus de São Paulo e você aumentar ela em 5 centavos, 10 centavos, você vê o povo vai para a rua, quebra tudo, resolve tudo. Morre uma quantidade enorme de pessoas que não conseguem cirurgia, que não conseguem atendimento, e aí o que acontece? A população, ela vai para frente. Eu tive uma situação em que eu fui para frente do hospital João Paulo II, porque no início do governo Pimentel, eles queriam fechar o pronto-socorro infantil do João Paulo II. Fui para lá com a Asteng, né? O deputado Irã também mandou o seu caminhão de som e a gente brigou muito. E aquilo que o PT sempre renegou, que era a terceirização, eles fizeram a terceirização, que foi a licitação para contratar uma cooperativa de médicos e não terminou. Então, se a população se movimentar, as coisas acabam acontecendo. Então, hoje, é muito melhor você pegar um sobrinho de um ex-prefeito do PT do norte de Minas e colocar ele lá na CEMIG ganhando 18 mil por mês, ou pegar um ex-prefeito do PT que perdeu numa outra cidade do norte de Minas e colocar ele também numa assessoria da CEMIG, do que investir e fazer a população um pouco mais feliz e menos sofrida na questão da saúde. O senhor está criticando, então, o aumento da máquina pública? Violentamente, você pode ver que é uma situação complicadíssima. Agora mesmo eu estou apurando uma situação, porque nessa matéria do tempo está sendo colocada aqui
o salário médio dos professores aumentou, mas aumentou numa categoria mais alta, né? Inclusive, vamos tentar apurar, que eu recebi uma denúncia essa semana de uma diretora que tem 2 cargos, aposentada nos 2 cargos, e ela me falou que ela ia sair fora de um cargo. Por quê? Porque como tinha uma parente de alguém da cúpula da Secretaria de Educação que só tinha um cargo de diretora, a diretora aposentada num cargo ganha mais do que a que é aposentada em 2 cargos. Eu não acreditei nisso, mas vou apurar, porque a gente tem a obrigação de legislar e fiscalizar. E aqui nós temos aqui um pacote, né, de legislações que eu fiz, né, de leis que eu fiz, que aprovei, algumas leis como a lei de regulamentação do estágio e uma outra que nunca foi colocada em prática adequadamente, que foi uma lei para colocar as firmas que não poderiam licitar com o poder público em Minas Gerais. A CEPLAG até regulamentou, mas não põe para olhar. Então, se uma firma fez uma falcatrua, não terminou uma obra, deixou uma situação complexa ali, ela iria para essa lista, e aí nessa lista ela não poderia ser contratada por nenhuma prefeitura e nem pelo Estado de novo. Não funciona, é a situação do jeitinho brasileiro, e nós temos que ter um choque realmente de educação para que a nossa população possa reivindicar as coisas adequadamente. E às vezes nós temos algumas situações muito complicadas. Falta merenda, falta remédio, falta leito de CTI, e ninguém é doido hoje mais de colocar um leito de CTI, porque a tabela do SUS paga no CTI tipo 3, R$ 572. A Santa Casa fez um levantamento, o custo fica em R$ 1.200. Quer dizer, são coisas complicadas. O governo do estado mesmo tinha um programa maravilhoso de incentivo para poder fazer biópsia de mama. Porque a biópsia de mama, a tabela do SUS, paga R$ 68. Só a agulha custa 100. Então é difícil para que alguém possa fazer. Então, no tempo do Antônio Jorge, nós pressionamos, teve um incentivo, e o que aconteceu? Esse governo não pagou, não paga de jeito nenhum. Outro dia até constrangeram o secretário Sávio, que tem muito boa vontade, mas ele perguntou: gente, é a 4ª reunião que eu faço com a Comissão de Saúde, e o que acontece? Nada caminha. Tá certo. Deputado Arlen Santiago, do PTB, nosso tempo acabou. Quero agradecer a entrevista, a disposição do senhor de vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. Parabéns aos 106 anos de Contagem, principalmente a grande colônia do norte de Minas, que faz essa Contagem crescer e ser essa cidade pujante.